A Pfizer antecipou a entrega de mais 600 mil doses de vacinas pediátricas. Com isso, serão 4.300.000 vacinas ainda este mês para as crianças de 5 a 11 anos. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também falou sobre a vacinação de adultos. Cobrou dos estados a aplicação da segunda dose e da dose de reforço. Temos que continuar com o combate à pandemia. E a melhor forma é ampliar a nossa campanha de vacinação em relação à aplicação da segunda dose em alguns estados que estão com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas elas são enviadas aos estados que, por sua vez, devem enviar aos municípios. O ministro da Saúde disse que nos próximos 15 dias deverão ser disponibilizados mais 14 milhões de testes rápidos, o de antígeno, e fez um apelo para que os municípios se empenhem nessa testagem. O ministro ainda se disse confiante porque, apesar do número de casos, já que a Ômicron é mais transmissível, não está havendo um aumento proporcional de óbitos, resultado da vacinação, segundo ele. Ainda nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde se reúne com representantes do CONASEMS e do CONAS, que são os Conselhos Municipais e Nacional dos Secretários de Saúde, para definir a redução do prazo de quarentena para os infectados pela Ômicron. Atualmente, esse prazo é de 10 a 14 dias e a ideia é passar para 5 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O Ministério da Saúde reduziu de 10 para 7 dias o tempo de isolamento recomendado para quem tiver sintomas leves e moderados de Covid-19. A nova recomendação vale para quem não apresentar qualquer sintoma nas últimas 24 horas desse prazo e também não estiver recebendo medicamentos para combater os sintomas da doença, como a febre, por exemplo. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, afirmou que existe apenas uma exceção. A pessoa que chegar ao 5º dia de infecção sem sintomas pode fazer um teste RT-PCR ou antígeno. Se o resultado for negativo, pode suspender o isolamento. Em todos os casos, Medeiros recomenda que a população adote as seguintes medidas: evitarmos aglomerações fúteis, evitar viagens que são absolutamente dispensáveis, utilizar a máscara nos ambientes onde você tem a maior quantidade de pessoas circulando, mantermos a higienização das mãos com álcool, as medidas não farmacológicas que a gente fala como um todo, E em casos de sintoma, procurar o seu médico com a maior rapidez possível. A redução do tempo de isolamento para 7 dias só vale para quem não apresentar sintomas nas últimas 24 horas. Se a pessoa estiver com sintomas ou tomando remédio, deve manter a quarentena por 10 dias. O médico infectologista Marcelo Daer destaca que a medida pode ajudar a garantir mais atendimento médico. Isso porque muitos profissionais de saúde estão vacinados e não costumam apresentar sintomas. Nós estamos diante de um vírus que está circulando de maneira muito intensa, e que, se não tiver decretado o fechamento, não houver mudanças do isolamento, o vírus por si só vai fechar as instituições, falando de ambiente hospitalar. A gente tem uma alta transmissão em ambientes hospitalares que está dificultando, inclusive, montagem de escala de plantão, de escala de trabalho, porque muitos funcionários afastados ao mesmo tempo. Encurtar o tempo de isolamento, a pessoa está vacinada, a pessoa está assintomática. Nesse caso, 5 dias pode ser que seja o suficiente. Sobre as contaminações pela variante Ômicron do coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vacinação deve fazer com que a maioria dos casos seja com sintomas leves ou moderados. Como o Brasil tem avançado muito em relação à nossa campanha de vacinação, sobretudo em relação ao número de doses de reforço também, nós já distribuímos mais de 20 milhões de doses para reforço. As nossas grandes metrópoles, a população está bastante vacinada, São Paulo, o Rio de Janeiro, enfim. Então nós podemos vislumbrar um cenário aqui no Brasil mais parecido do que o que acontece em países como Espanha, como o Reino Unido, enfim. É essa a nossa expectativa. Durante a entrevista coletiva em que anunciou a redução do tempo de isolamento para pessoas com Covid-19 sem gravidade, o ministro Marcelo Queiroga também informou que vai enviar novos testes para estados e municípios. A expectativa de Queiroga é de distribuir pelo menos
28 milhões de testes até o fim deste mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.